Olá, você está no nosso canal Papeando Bíblia e Afins, o nosso canal de bate-papo, né? O nosso canal onde nós falamos acerca do cristianismo, acerca da Bíblia, acerca das coisas que envolvem o cristianismo. Gostaria de pedir a você, antes de nós prosseguirmos, que você se inscreva no nosso canal. Não vai te custar nada, né? Ative aí o sininho, se inscreva, receba aí as notificações daquilo que nós estaremos aí, claro, futuramente produzindo, né, vídeos aí para a nossa reflexão e a nossa meditação. Eu gostaria de falar dessa vez, nessa oportunidade, acerca de um assunto que é muito peculiar dentro do cristianismo moderno, que é exatamente acerca do pastorado feminino. A pergunta é, a Bíblia fala o que acerca do pastorado feminino? Eu sei que muitas pessoas buscando aprovar, né, dar aquele ponto positivo, dar um like para o pastorado feminino, lança mão de passagens lá do Antigo Testamento, né? São passagens até culturais, como Raquel, que era pastora, Zípora, que era esposa do Moisés também, né, o pastorado, mas aquele pastoreado ali era uma função cultural, uma função ali das tribos, né? Uma função tribal. Eu não posso pegar isso e lançar dentro do ministério. O ministério cristão, em termos de pastorado, ele aparece no Novo Testamento. Os pastores do Antigo Testamento, como Deus vai falando, eu colocarei, lhes darei pastores que sejam segundo o meu coração e etc. Então ele está falando ali de lideranças. Nós não temos um ministério pastoral. Até então seriam sacerdotes, seriam líderes, né? Seriam até mesmo reis. Então é uma forma generalizada de Deus falar que estará colocando pastores sobre o seu povo. Mas o povo de Deus no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma sequência dessa questão masculina dentro da liderança. Até então nós podemos encontrar isso dentro das cartas pastorais de Paulo, né? Que é a primeira carta a Timóteo e a segunda também, e também a carta a Tito, são chamadas cartas pastorais. Essas cartas nas suas nuances, essas cartas nos seus pontos específicos em relação à separação de pessoas para estarem na direção dos trabalhos, ele se volta para o trabalho masculino, de maneira que ele diz o seguinte, né, que sejam homens, tanto para o diaconato quanto para o presbitério, o bispado, ele diz que sejam homens maridos de uma só mulher. Ele aponta geralmente essa questão masculina. Quando os diáconos também foram separados ali, em Atos, no livro de Atos, nós vemos também a questão de que sejam homens, então são 7 diáconos, homens, foram separados. Claro que ali nós estamos dentro de uma organização inicial da igreja e também populacional, de forma que a cultura está sendo colocada muito forte, um parâmetro muito forte masculino. Vamos encontrar dentro da história medieval, ou mesmo dentro da história de uma igreja estatal já, a sequência pelo papado. Nós temos os pais da igreja, né, os patrísticos, são homens, depois temos aí a questão dos concílios, o papado. Claro que tem aí algumas lendas da papisa Joana do século IX, né? Que teria sido uma mulher que por 3 anos teria aí inserido uma liderança dentro da Igreja Católica. Alguns dizem que é lenda, nenhum historiador parece que não se arrisca a comprovar isso. Mas temos aí uma reforma também, mulheres que têm uma valorização sensacional. Pulando aí, parece que eu pulei um pouquinho aí dessa Idade Média, vamos encontrar nos mosteiros as freiras, que são mulheres que não vão ter uma liderança como padres, por exemplo, não vão ser freiras e vão ajudar de uma maneira sensacional. Isso sem desprezar as mulheres, já que Paulo veio lá na Europa, né? Como por exemplo, nós vamos encontrar o ministério de Áquila e Priscila, né? Está lá no primeiro século ainda. A Bíblia, quando cita esse casal Áquila e Priscila, sempre coloca a mulher na frente. Ele fala Priscila e Áquila, né? Deveria ser Áquila e Priscila, mas sempre é Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Não são 2 mulheres. Priscila é a esposa, Áquila é o marido, mas está lá, Priscila e Áquila, né? Parece que ela tem uma liderança maior do que o homem. Bom, voltando aí para a igreja medieval, a gente vai encontrar essa questão do papado masculino. Aí vem a reforma. Na reforma tem mulheres que são proeminentes, né? Principalmente a esposa do Lutero. Catarina de Vambora, ela tem um trabalho excelente, sensacional dentro da reforma. Vamos encontrar também, gente, aqui na Idade Moderna, hoje, algumas igrejas batistas, luteranas, que acataram o pastorado,
Na Letônia, por exemplo, a igreja luterana acatou o pastorado por volta de 1975, 77, alguma coisa assim, e posteriormente eles abandonaram, né? Fizeram lá um concílio e tiraram as mulheres que eram pastoras. Bom, mas enquanto as igrejas da Letônia deixaram, por exemplo, de ficar ordenando as mulheres, né, por problemas com as cartas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito, como foi dito, as igrejas, agora no final do século XX, principalmente as igrejas neopentecostais, assumiram um papel dando proeminência a essa ordenação de mulheres no pastorado, bispado, de forma que temos aí pessoas que são proeminentes e muito ativas dentro desta obra. Tá certo? Outras igrejas batistas também, outras igrejas metodistas também vão por esse mesmo caminho. Ou seja, o que nós precisamos entender é o seguinte: não há uma doutrina bíblica em relação ao pastorado que seja de maneira assim, olha isso e acabou. O que existe é uma teologia pastoral, tá certo? Então é preciso, quando nós falarmos sobre determinados assuntos, precisamos saber o que é doutrina, o que é uma teologia, né, e o que é um ministério. Então a Bíblia não aponta tanto, nunca foi tratada de maneira muito ativa, né, muito incidente, muito bem forte, essa questão do pastorado como uma doutrina, mas como uma teologia pastoral, tá certo? Porque até então a Bíblia fala do ministério pastoral. E esse ministério pastoral, ele está apontando principalmente para a questão masculina. Mas cada igreja tem seu RI, cada igreja tem o seu regimento interno, tem a sua necessidade, as pessoas têm o ministério, têm a vocação, têm a chamada. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Agora, também se pegar em passagens como Paulo escreveu aos Coríntios, né, ou em suas epístolas, que a mulher aprenda em silêncio, que a mulher esteja calada, que aprenda com seu marido, etc. e tal, não sei se até hoje isso pode ser considerado como uma doutrina ou apenas como uma referência, um aconselhamento de Paulo para com a sua época. O que eu posso ver hoje é que dentro do desenvolvimento da igreja, as mulheres estão tendo uma função muito ativa, muito abrangente, de uma maneira fantástica, sensacional, e está alcançando várias pessoas com a palavra de Deus e com o Evangelho cuidando. Agora, é preciso também que elas possam ser pastoras nas suas igrejas e possam ser esposas na sua casa. Afinal de contas, a Margaret Thatcher, uma das mulheres mais proeminentes do século XX, dizia o seguinte, né? Eu sou a primeira dama lá na Inglaterra, a mulher forte na Inglaterra, mas na minha casa eu sou a esposa do meu marido. Então, que dentro do bom senso, né, que dentro da ordem e da decência, todos possam ter o seu ministério, todos possam desenvolver a sua vocação, a sua chamada dentro do Evangelho, porque quer seja por porfia, como disse Paulo aos Filipenses, quer seja por porfia, quer seja por, sei lá, por grupos, seja lá por contenda, não interessa, o que importa é que o Evangelho seja pregado. Agora, em relação ao pastorado feminino, eu deixo aí para cada igreja, cada denominação, ter a sua esfera de ação em relação ao aproveitamento das pessoas, ok? Então fica aí o nosso abraço e eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.